Olá, Mente Fit! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais um encontro transformador. Segundou, mais uma semana abençoada para todos nós. Vander, seja bem-vinda. As lives dessa semana, eu vou falar quando a raiz emocional continua escondida. Josiane, seja bem-vinda. E o tema da nossa primeira live: por que você muda de comportamento, mas a dor continua a mesma? E eu já vou começar perguntando, e gostaria muito da sua participação aqui no chat. Vaninha Arquiteto, seja bem-vindo. Assim faremos uma live mais dinâmica e prazerosa, porque eu preparo o conteúdo com muito carinho e é muito importante para mim saber se está fazendo sentido para você. Você já disse alguma dessas frases? Eu já li vários livros, eu já assisti muitos vídeos, já tentei pensar diferente, já prometi que não faria mais isso, mas depois de um tempo você percebe que continua reagindo da mesma maneira. A mesma ansiedade, a mesma culpa, o mesmo medo, os mesmos conflitos. Então eu quero te perguntar, por que algumas pessoas mudam o comportamento, mas a dor continua a mesma? Você sabe por quê? Sim ou não? Sabe me dizer o porquê disso? Já manda um aviãozinho para os amigos e vem para cá. Fica comigo até o final, porque talvez a resposta explique muita coisa sobre a sua vida. Não sei. Fica na live até o final, então, daí você vai descobrir. Imagine uma árvore. Se os galhos estiverem doentes, você pode cortar alguns deles. Também não sei. Isso aí, fiquem aqui ligadinhos comigo e já manda um aviãozinho para os amigos também vir para cá. Por um tempo, a árvore parece melhor, não é verdade? Se corta aqueles galhos doentes e aparentemente a árvore está sadia de volta. Mas se a raiz continua comprometida, os galhos voltam a crescer da mesma forma. Com as emoções acontece algo parecido. Então, enquanto a gente não resolver aqui a raiz, todos os problemas aqui vai continuar. Pode ser ansiedade, medo, angústia, pânico, insônia, tantas coisas, mas precisa resolver aqui. E assim, a mesma coisa é a árvore. Então, às vezes você corta aqueles galhos doentes, mas se o tronco dela, se a raiz dela continua doente, ela vai continuar soltando os galhos que estão com problema, vai continuar os galhos com problemas, não é verdade? E é assim que acontece com as emoções. Então, muitas vezes tentamos mudar apenas aquilo que aparece, mas esquecemos de olhar para aquilo que sustenta o problema, que é por dentro, o nosso interior, as nossas emoções. Me responde aqui, você já teve a sensação de que venceu um problema e depois ele voltou? Sim ou não? Por que isso acontece com muitas pessoas? Muito mais do que você imagina com as pessoas. É muito comum isso acontecer. Paulo Roberto, meu marido, seja bem-vindo. Existem pessoas que conseguem controlar uma emoção por um período. Mas basta uma situação parecida acontecer e tudo volta. A ansiedade, o medo, a raiva, a insegurança. Aí elas pensam, eu achei que tinha superado. É o seu caso? Já aconteceu isso com você? Porque talvez o comportamento tenha mudado, mas a origem da reação ainda permanece ativa. Lembra que eu falei aqui no início? As raízes da árvore. Porque quando você cura aqui, automaticamente toda essa parte vai continuar saudável. Vai eliminar todos os problemas. Mas precisa começar pela raiz.
E é o mesmo caso conosco. Às vezes você tem uma dor física por muito tempo. Está ali instalado no seu organismo. E você vai no médico, faz vários exames e não aparece. E sabe o que muitas pessoas escutam? Isso é coisa da sua cabeça. Já aconteceu contigo? De você sentir uma dor e ir no médico e ele falar assim, isso aí é coisa da sua cabeça. Em parte ele não está errado. Realmente, é a nossa mente, o nosso emocional, o nosso inconsciente. É ali que está o problema. A dor está no emocional. E quando não cura essa dor, quando não elimina, não liberta dessa dor, o que vai acontecer? Ela vai precisar ir para algum lugar. E aonde que ela vai? Para o nosso corpo, para o físico. Ela precisa se instalar em algum lugar. Está fazendo sentido, gente? Está caindo fichas aí? Você pode mudar de emprego, mudar de cidade, mudar de relacionamento, ou até mudar a forma de agir. Mas se a raiz emocional continuar a mesma, existe uma grande chance dos padrões se repetirem. É compulsão a repetição. Uma dor emocional que não foi resolvida, você vai continuar repetindo. Porque o nosso inconsciente, ele busca a felicidade. Né? Tem três coisas do inconsciente. Primeiro que é atemporal. Não tem passado e nem futuro. Então, se é algo que aconteceu lá no passado, você vai sentir hoje aqui no presente. Você vai sentir as mesmas reações de lá do passado, se não foi resolvida. E a segunda regra do nosso inconsciente é ele resolver isso para buscar a felicidade. E se ele não encontra, se não resolve, leva o padrão compulsão à repetição. Por isso, muitas vezes, você entra num relacionamento, não foi legal, tu vai para o próximo, é semelhante, e vai para outro, do mesmo jeito, sempre as mesmas coisas, os mesmos problemas nos relacionamentos. Mas será que o problema é o outro? Ou é com nós mesmos? Que aquilo se tornou algo familiar para nós. E a gente atrai isso para nós. É nós que atraímos. Enquanto não for curada essa ferida, isso vai se repetir. Carmen, seja bem-vinda. Pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos. Então, isso vai continuar repetindo esse padrão. Compulsão à repetição. Enquanto você não resolver essa ferida. Lembra que eu já falei outras vezes aqui? O nosso inconsciente, não importa se é doloroso, ele volta a repetir, mesmo que seja doloroso, porque é familiar. E é uma forma de proteção do nosso inconsciente. Então, essa história de você mudar os cenários, muda as pessoas, mas a sensação continua igual, isso gera muito sofrimento. E a pessoa não entende por quê. E eu quero dizer algo aqui que pode impactar você agora. Ninguém se liberta apenas aprendendo a esconder aquilo que sente. Não é escondendo que você vai se libertar. A verdadeira transformação começa quando compreendemos por que sentimos daquela forma. Porque aquilo que é compreendido deixa de comandar a nossa vida. Aquilo que é resolvido, compreendido, resolvido, reprocessado, vai deixar de comandar a nossa vida. E na TRG, eu não trabalho apenas o comportamento. Eu ajudo os pacientes a compreender as experiências emocionais que podem estar influenciando a forma como ele age e reage no presente. Cada história é única. Cada pessoa tem a sua trajetória. Por isso, o processo terapêutico é individual e respeita o tempo e as necessidades de cada um. Quando a origem é compreendida e reprocessada, as pessoas relatam que passam a responder às situações de uma maneira diferente, com mais equilíbrio, mais leveza, mais liberdade emocional. Isso é maravilhoso. E a TRG faz isso, porque ela é uma terapia profunda, ela vai na raiz. Aquilo que eu falei no início,
Ela vem aqui resolver. Ela não vai resolver aqui ansiedade, medo, raiva, tristeza, depressão. Não, ela vem aqui. Porque se eu resolver só o medo, vai ficar ainda a depressão, a raiva, a tristeza. Não é verdade? Se eu resolver esses dois, vai sobrar esses três. Mas se eu vir aqui, eu elimino todos. Por isso, é necessário eliminar a raiz. De onde veio isso? É muito importante a gente entender isso. Isso é libertador. Muitas vezes você não sabe. Às vezes você não tinha nem nascido ainda quando aconteceu isso. Ainda estava na gestação. Os primeiros anos de vida. Que ocorreu o trauma e você não conseguiu resolver. Talvez por isso que você, às vezes você nem sabe o que é. Só sabe que sente as crises de ansiedade, síndrome do pânico, medo e várias outras coisas, mas não sabe de onde veio. E a TRG te ajuda a se libertar disso. Talvez você não precise se esforçar mais, talvez você precise compreender mais. Porque lutar contra os sintomas sem entender a origem pode até trazer alívio por um tempo. Mas compreender a raiz abre espaço para uma mudança profunda e eficaz. Deixa eu te perguntar. Você está tentando mudar apenas aquilo que aparece? Ou também está disposto a compreender aquilo que permanece escondido? Reflita sobre isso. Essa resposta pode transformar a forma como você enxerga a sua própria história. E para fechar, eu quero deixar uma frase para você guardar no seu coração. Você pode passar a vida tentando controlar os sintomas, ou pode escolher compreender a raiz que continua alimentando a dor. Se essa live fez sentido para você, curta. Compartilha com alguém que está cansado de repetir os mesmos padrões e deseja compreender a origem das suas emoções. Se você ainda não me segue, aqui no Instagram é @ClaudetteVanin. Se inscreva também no YouTube para acompanhar os meus conteúdos. Para quem não me conhece, meu nome é Claudete Vanin, sou terapeuta TRG online. Eu posso te ajudar de onde você estiver, do conforto da sua casa. É individual, porque cada história é única. Se você quer dar esse passo a mais, me chama no direct. Mas se você ainda quer conhecer melhor, segue aqui acompanhando meus conteúdos. Me siga, curta, compartilha com mais pessoas. Você estará me ajudando a ajudar mais pessoas. E vai acompanhando os conteúdos. Todos os dias tem conteúdo sobre saúde emocional e a terapia TRG. Obrigada a todos pela participação. Deus abençoe cada um de vocês. E nos vemos amanhã, terça-feira. Eu tô aqui já achando que é terça-feira. Não, amanhã, terça-feira, nos vemos às 19h07. Até lá. Tchau, tchau.